de amor, que me acolhes assim como sou, sobre mim te reclina, só desejas meu amor. É isso aí, nós queremos rezar por você. Faça o seu pedido de oração, peça por sua família. Ligue no 19 3871 9620. Daqui a pouco o seu pedido estará na Santa Missa. Queremos rezar por você e queremos também que você reze por nós. Nós queremos interceder por você e queremos convidar você a interceder por nós. Aí você fala: Rita Maria, mas a minha causa é impossível. Aí você fala: bom, então vamos chamar, além de Nossa Senhora, né, Rainha dos Anjos e Santos, vamos chamar também os santos para nos ajudar nessa causa impossível. É o caso de Santa Rita. E quem vai falar sobre essa mulher forte é a Céci Portugal, que está aqui. Linda por dentro e por fora. Bem-vinda. Muito obrigada. Ô Céci, se você nos permite, eu quero convidar o pessoal de casa, quem está aqui também, estender a mão por você e pedir ao Senhor que derrame o Espírito Santo sobre você. Deus de misericórdia e bondade, nós clamamos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, que a força do Espírito Santo esteja sobre a Céci nesse momento. Capacita, Senhor, transforma e coloca no coração dela aquilo que o Senhor quer que chegue ao nosso coração. E nós te louvamos e bendizemos, Senhor, pela vida dela, pela missão dela. Obrigada por ela estar aqui conosco. Obrigada por esse Espírito Santo derramado, Senhor. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Amém. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Como a Rita disse, eu sou a Céci Portugal. Hoje eu trabalho com evangelização nas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube e também faço minhas peripécias no Instagram. E hoje eu vim falar para vocês da minha amiga, essa aqui, que está aqui ao meu lado, Santa Rita de Cássia. Eu gostaria de contar essa história, na verdade, sem falar Santa Rita de Cássia, mas eu queria apresentar como se fosse uma amiga mesmo. Daquelas histórias que você senta no sofá para ouvir quando você vai na casa do amigo. Afinal, quando a gente vai na casa de amigo, tem sempre uma mesa com uma pizza, uns petiscos, e a gente começa a compartilhar histórias. E é isso que eu quero fazer nessa tarde. Mas antes de falar dela, eu queria falar de mim, né? Afinal, como que vem uma pessoa falar de uma santa sem vocês saberem quem é? Eu posso resumir a minha história que eu me converti aos 14 anos, e até eu escrevi um livro que se chama Aos 14, que é justamente o ponto da minha conversão. E foi um grande presente de Deus para mim ver aqui hoje o irmão Roberto, porque reavivou em mim eu disse ali para ele, toda um fervor da minha juventude, não que eu seja tão velha assim, mas aqueles encontros de adolescentes e justamente aos 14, quando eu pude ver Deus agindo verdadeiramente na minha vida, na restauração da minha família. E assim, me mantive no caminho de fé, de oração, né? Graças a Deus, conheci a palavra bem jovem, então isso norteou o rumo da minha vida. As escolhas de adolescente, as escolhas de menina, de mulher, e fui crescendo, me formei em publicidade e propaganda, e desde o meu primeiro estágio eu trabalho com evangelização. Eu sou de Belo Horizonte, natural de Belo Horizonte, trabalhei por muito tempo lá com o querido Padre Alexandre Fernandes de Oliveira, que também tem um brilhante trabalho com a comunicação. Trabalhei com edição de vídeo, apresentei um programa, depois trabalhei também numa grande TV católica, e sempre voltada para a evangelização. E é muito bonito ver como que Deus, de fato, me escolheu, mas Ele escolhe também a cada um de vocês que estão assistindo, vocês que estão aqui. Mas muitas vezes a gente só acha que Ele escolheu o outro, porque às vezes a gente olha a história do outro e parece que ali a gente vê Deus. Só que a gente esquece de perceber Deus nos detalhes da nossa vida.
E às vezes está escancarado na sua cara o tanto que Deus tem cuidado de você, o tanto que Deus tem feito por você, mas você acha que é o outro, que é só pelo outro que Ele está fazendo. E assim fui crescendo, me casei, hoje eu sou mãe de 2 lindas meninas, e o meu legado, né, a minha missão também, além de falar de Deus, é falar desta mulher aqui, Santa Rita de Cássia. E como que Santa Rita entrou na minha vida? Foi num momento de tribulação, num momento de dor, e eu fui me encantando. E eu acredito que hoje vocês também irão se encantar com a história dela. Então, falei um pouco de mim, agora eu vou contar para vocês. Vocês vão pensar aí que nós estamos numa tarde de domingo, como estamos, entre amigos, contando histórias. Aqueles casos da sua vida que você gosta de partilhar, mas como ela já está no céu, eu vou falar por ela, daquilo que temos os relatos, obviamente. Essa mulher se chama Margherita. Para nós é quase um nome de pizza, mas é Margherita Lotti. Ela é italiana, ela nasce em Roccaporena, na Itália, que é na região de Cássia, e é por isso que ela é conhecida como Santa Rita de Cássia. E esse é um detalhe que eu gosto de trazer sempre, porque às vezes a gente fala muito automático, né, o nome do santo, Santa Rita de Cássia, São Francisco de Assis, e parece que é um nome só, assim. Só que é de Cássia, porque Cássia é o lugar. É como daqui a um tempo você vai ser santo, se Deus quiser, eu espero que você esteja na luta pela sua santidade. E aí vocês aqui de Valinhos vão falar, se eu fosse aqui, Cesse, Portugal de Valinhos. É mais ou menos isso que acontece com os santos. Então, ela nasce lá na Itália, nessa região de Cássia, e o nascimento dela já foi um grande milagre, porque os pais dela já tinham idade avançada e não podiam mais ter filhos. Então, Rita nasce já como um impossível na vida dos pais dela. Existe uma história muito bonitinha, aliás, é muito linda, de quando ela era bebê, os pais dela eram agricultores e não tinham condições de deixá-la, então levavam Rita num cestinho, né, o que a gente chama de Moisés, acredito eu, e deixavam ela na sombra enquanto eles trabalhavam. Um certo dia, conta-se que ela estava lá, um bebezinho bonitinho, e abelhas rodeavam aquele bebê. Abelhas vinham em cima daquele bebê e depositavam mel dentro da boca de Rita. Agora, você que é mãe, ou nem precisa ser mãe, mas principalmente a mãe, você imagina você olhar abelhas em cima do seu bebê. Qual é a sua primeira reação? Que susto, deixa eu salvar. Mas aquelas abelhas não picavam Rita, Margherita. Elas colocavam mel. E conta que aquele bebê brincava com as abelhas. Paralelo a isso, enquanto os pais trabalhavam, os pais estavam lá, um dos colegas de trabalho corta a mão com uma ferramenta. E aí ele corre com a mão ensanguentada para lavar no rio. No meio do trajeto, ele vem com a mão correndo, e aí ele olha, espera aí, está cheio de abelha ali no bebê. E como eu disse, naturalmente, como qualquer pessoa que visse abelhas em cima de um bebê, ele correu. E enquanto ele afastava as abelhas, o braço dele ficou curado. Não tinha mais sangue. O corte ficou estancado. E aí viam as abelhas depositando mel na boca de Rita. Então aí a gente já pode ver o segundo impossível que Deus fez através da presença de Santa Rita. Como os pais dela já eram mais idosos, eles tinham medo que Rita ficasse sozinha na vida. Ela tinha um forte desejo pela vocação religiosa, ela queria entrar num convento, mas os pais queriam muito que ela se casasse e tivesse a família dela. E uma das qualidades de Santa Rita é a obediência. Então, ela foi obediente aos pais,
e aceita o casamento, que na época eram casamentos arranjados, né? Vem o pai de traz, olha, eu ofereço meu filho para sua filha, e ela se casa com um homem chamado Paulo Ferdinando. Conta-se também que Rita era uma mulher muito bonita, de um semblante de muita paz, de um sorriso muito bonito, e ela casa, e aí começa o perrengue da vida de Rita. Paulo Ferdinando era um homem infiel, era um homem bruto, não só com ela, mas com todos. E aí Rita começa a rezar pela conversão do marido. E talvez, sabendo disso, mulheres da cidade falavam, isso é impossível. E quando eu digo mulheres da cidade, você entende que Rita era traída pelo marido, porque ele se encontrava com essas mulheres. Então, se elas sabiam do que ele estava fazendo, elas viam que era impossível aquele homem mudar. Eles tiveram 2 filhos, alguns relatos contam que esses meninos eram gêmeos, eram 2 meninos. Isso mesmo, bonitinho. E aí os filhos também, vendo aquela situação, pelo perfil, né, de homem, se espelhavam também no pai, acredito eu. E aí Rita começa a rezar fortemente pela conversão do marido. Era bruto com ela. E nessa hora, talvez algumas mulheres estejam se identificando com essa história. Afinal, no meu trabalho de evangelização, uma das coisas que eu mais recebo é: Céci, por favor, reze pelo meu casamento. Céci, eu preciso da restauração do meu casamento. E eu digo para vocês que quantos e quantos testemunhos eu já recebi de milagres que aconteceram hoje, de mulheres que tiveram um casamento restaurado, porque Rita teve o casamento restaurado. Ela pôde contemplar a conversão do marido. E às vezes, minha irmã, você está rezando aí há anos e você fala, é impossível. Só que, às vezes, está faltando só um pouquinho da oração para você realmente alcançar esse impossível. E talvez não seja a hora para você desistir disso. É o momento de você seguir firme na sua oração e, quem sabe, a partir de hoje, contando com a intercessão de Santa Rita. E o marido de Rita converteu. Ficou nítido na cidade a mudança de vida dele, porém, antes da conversão dele, ele havia cometido um assassinato. Ele matou uma pessoa. E aí a gente pode pensar no contexto, vamos pegar 2 gangues diferentes, e é como se o pessoal da gangue rival do marido quis vingar aquela morte. E então, o marido de Rita é assassinado. Agora, o lado bonito dessa história é que você pode pensar, mas ela rezou pela conversão dele, ele se converte e morre. E eu te falo, ainda bem que ele se converteu antes. Porque a consequência do ato dele viria de qualquer jeito. Ele convertido ou não, ele já havia matado uma pessoa, porque ele não matou depois de convertido, ele matou antes. Então, essa vingança viria de qualquer jeito. Mas, de alguma forma, aquele homem conquistou o céu a partir daquele momento. Ou, pelo menos, foi ao purgatório um pouquinho. Mas ele não foi, por consequência do pecado dele, para o inferno. A oração da esposa dele salvou. E a sua oração também pode salvar o seu marido, e você, marido, a sua oração também pode salvar a sua esposa. A gente, às vezes, costuma falar só para as mulheres, mas existem, sim, homens sofrendo com atitudes das mulheres que deixaram o casamento, deixaram os filhos. Santa Rita também vai ajudar vocês, homens. E aí o que acontece é que os filhos de Santa Rita ficam revoltados com a morte do pai e falam, vamos vingar a morte do meu pai. Eu quero vingar, vamos atrás desse homem. E Rita clama a Deus que ela não quer ver os filhos dela perdendo o céu.
E ela faz uma oração sincera a Deus e fala: se for para perder os meus filhos para o céu, eu prefiro perdê-los na terra. Eles são acometidos de uma doença, ficam acamados e os dois morrem. Pensa no sofrimento. Uma mulher, quando perde o esposo, ela já sofre. Ela fica viúva, ela sofre. Algumas mulheres não conseguem administrar todo o trabalho que o homem fazia, aquilo que o homem executava na casa, ela tem que se adaptar àquilo. E Rita se vê tendo que adaptar àquela nova vida, e de repente ela não tem mais nada. Ela não tem o marido, não tem os filhos, mas dentro dela tinha uma vocação. Lembra que lá no começo eu contei para vocês que ela queria ser religiosa, mas em obediência aos pais, ela se casou. E aí Rita vai ao convento agostiniano, lá em Cássia, bate na porta, a Madre Superiora fala: aqui não é seu lugar. Parece maldade da Madre Superiora, mas de alguma forma eu entendo a Madre Superiora. Porque ela vai pensar assim: essa mulher não tem nada, ela veio aqui só porque ela não tem nada, coitada. Agora ela quer um lugar para ela ficar, companhia, comer uma comidinha. No fundo, a Madre Superiora podia ter razão. Só que Rita não desistiu, não. Ela voltou lá outro dia. A Madre Superiora: querida, não é o seu lugar. Rita tenta a terceira vez. E aí, gente, não, você não vai entrar aqui. Não é o seu lugar. Só que quando é de Deus, o impossível acontece. E eu chego a arrepiar. Milagrosamente, num dia, Santa Rita aparece dentro do convento. A história conta que ela foi conduzida por santos de devoção dela lá dentro. Não houve janela quebrada, não houve porta quebrada. Rita está lá dentro. Para comigo, pensa. A cara da Madre Superiora olhando aquela cena. Ela não devia entender nada. Mas aceitou. Só que ainda assim ela duvidava de que era vontade de Deus. Essa Madre Superiora, ela é das bravas. Ela deixa a Rita entrar no convento, ela cata a vontade de Deus, né, porque estava na cara. Ela fala: olha, está vendo esse galho seco? Conta-se que tinha um galho seco no convento. Se você acredita na sua vocação, eu quero testar a sua fidelidade, a sua disciplina. Você vai regar esse galho seco todos os dias. Assim como Rita era obediente aos pais, ela foi obediente à Madre Superiora. Ela começa a regar esse galho seco. Ela viveu por volta de 1300. Hoje estamos no ano de 2021. Se você for em Cássia, desse galho seco, nasceu uma parreira de uvas que hoje, se você for lá, talvez não por agora estar inverno, mas no verão ela vai estar lotada de uvas. Desse galho seco. Então, meu irmão e minha irmã, esse galho seco da sua vida, se você tiver a perseverança e a confiança de regá-lo diariamente, Deus vai fazer um milagre. Uvas maravilhosas sairão do galho seco da sua vida. Você que pessoas apontaram o dedo e falaram: você não tem mais esperança, você não tem mais jeito, você não serve para nada. Às vezes você ouviu isso da boca da sua mãe. Você não presta para nada. Procura esse galho seco. Procura molhar esse galho seco. E deixa sua mãe ver essa linda uva que vai nascer. A gente costuma achar que essas histórias foram só dos santos. Gente, Santa Rita foi uma mulher, mãe como eu, esposa como você. Ela teve marido, filhos, os perrengues. Devia ter conta para pagar. Tudo. Não é diferente nem um pouco. A única coisa que difere dela para nós é o ano que ela viveu. É só isso.
A humanidade dela é palpável. E assim Rita segue no convento. Existem pequenos relatos de milagres, de pequenas coisas que são grandiosas durante a vida dela dentro do convento. Mas eu preciso destacar que, quando ela estava diante do crucifixo, ela rezava e pedia a Deus que ela pudesse sentir um pouco da dor que sentiu Jesus na cruz. E Santa Rita recebe um estigma na testa. A testa dela foi perfurada com um espinho de Cristo, e é por isso que você vê que na imagem dela, ela tem essa ferida. E dessa ferida, começou a exalar um cheiro ruim. Ninguém conseguia ficar perto de Santa Rita. Santa Rita teve que ficar isolada num quarto do convento. Conta-se que uma vez teve um evento em Roma. Me foge a cabeça o evento, mas todos iam em peregrinação a pé, de Cássia para Roma. Santa Rita pede para a Madre Superiora: posso ir? A Madre falou: ninguém aguenta ficar perto de você. O seu cheiro é ruim. E no dia que ia sair a caravana, a ferida de Rita some. O cheiro some. Rita vai até Roma, participa do evento com o Papa, volta, e quando ela volta, a ferida volta na testa dela. Olha quantos impossíveis rodeando a vida dessa mulher. Quantos impossíveis. Ela morreu, ela ficou doente, mais velhinha. Ela ficou cerca de 40 anos no convento, e ela doente. Ela pede, durante o inverno na Itália, com neve, é como se ela fizesse um último desejo. Ela pede para as irmãs irem lá fora e trazerem para ela figos, porque ela gostava muito de figos e rosas. As irmãs: olha, irmã, Santa Rita, Rita, eu não sei se você sabe, mas tem neve lá fora. Quando tem neve, não tem rosa e muito menos o figo. Vai. Eu só queria ver isso, contemplar a beleza de Deus através das rosas, saborear as delícias de Deus através do figo. Eu acho que por amizade a irmã foi. Vamos lá, né, tadinha. A irmã volta com 2 figos e uma rosa. E não só Rita saboreou as delícias de Deus e contemplou as belezas de Deus, mas acredito que todas aquelas mulheres contemplaram a beleza de Deus. E aí ela falece. Conta-se que no momento que ela faleceu, um cheiro de rosas fortíssimo se espalhou pelo convento. E os sinos de toda a cidade de Cássia começaram a tocar sozinhos. Santa Rita foi declarada santa. O corpo dela está em Cássia, incorrupto. E, segundo o meu amigo Frei Agostiniano, ela é a irmã, né, agostiniana mais reconhecida em todo o mundo. Só que a gente contempla hoje essa imagem de Santa Rita com o hábito agostiniano, o hábito preto. E eu te convido hoje a olhar para essa imagem e contemplar Rita mãe, Rita esposa, Rita mulher. Amanhã é o dia da mulher. Eu te convido a entregar os seus problemas de mulher, as suas lutas, as suas dores. Ela que certamente também teve Maria como um grande exemplo na vida dela. Ela pôde
confiar em Deus em cada passo da vida dela. E eu fazendo uma partilha ontem, eu queria trazer para vocês a mesma situação. Quando nós viajamos de avião, ou de ônibus, mas eu vou pegar o avião como um exemplo, porque a gente está lá no ar. E no ar é um pouquinho mais perigoso do que no chão. Quando tem acidente, é mais grave. Então, a confiança para subir, para quem está no ar, é maior. Quando a gente entra num avião, a gente só fala oi para a pessoa, o comissário que está recebendo, e entra, senta, coloca o cinto, vamos embora. Eu, pelo menos, nunca vi alguém ir lá na cabine do piloto, boa tarde. Eu gostaria de saber como é que o senhor está? Está tudo bem lá na sua casa? Tem algum problema pessoal? Quanto tempo você tem essa carteira aí? É carteira que fala? Eu nem sei. É licença? Que ótimo, né? Problema lá resolveu? Não trouxe nenhum problema. Não trouxe. Tá bom. Então, vou sentar lá no meu lugar, tá? Obrigada. Ninguém faz isso. Você entra, senta e vamos embora. Existem as comissárias de bordo, que são as pessoas que vão te auxiliar durante aquele voo. Se você precisar de uma água, até se você tiver medo e quiser perguntar alguma coisa, se você tiver algum problema ali com o cinto, qualquer coisa que você precisar, você pode apertar o botãozinho lá em cima, a comissária vem. Então, eu quero apresentar para vocês a nova comissária do voo da sua vida. Eu quero que, a partir de hoje, no voo da vida de vocês, vocês assumam Santa Rita como a comissária-chefe. Porque existe uma comissária-chefe. No caso, Deus é o nosso piloto, e aqui a gente pode colocar a nossa copilota. Se você entra num avião hoje e deixa uma pessoa que você não sabe o nome, não sabe a história, não sabe os problemas, não sabe como está o humor dele, você entra e confia absolutamente naquela pessoa. Por que não confiar no grande piloto da nossa vida? Por que não confiar em Deus? E Santa Rita é a comissária-chefe do nosso voo. E muitas vezes o nosso voo ele tem um destino. O destino é aquele impossível que você está pedindo. Você pede o impossível. Você pede a graça. Só que para o seu impossível acontecer, você precisa fazer a sua parte que for possível. O impossível não acontece se você não fizer a sua parte humana. O impossível de Deus só acontece depois que você fizer tudo o que for possível. Entenda isso. Não adianta você ajoelhar, clamar e não fazer nada. Não adianta você pedir por um emprego novo e ficar no sofá assistindo Netflix ou qualquer outra coisa. Senhor, cadê meu emprego novo? Você precisa fazer o que é possível. E quando o nosso voo decola, a gente tem um objetivo, a gente tem um ponto de chegada. E muitas vezes esse avião, ele vai decolar. E na hora de pousar, ele teve que arremeter. E o arremeter, às vezes, é quando você vê a graça, o milagre chegando e, de repente, você vê desmoronar. Não é possível. O que está acontecendo, meu Deus? Você questiona. Só que o avião arremete, porque ele só vai dar mais uma volta no céu. Ele vai dar uma volta para ele fazer o pouso perfeito. Então, às vezes, a graça que você está pedindo, o impossível que você está pedindo para Santa Rita, na sua cabeça é o pouso perfeito. Só que Deus, Ele enxerga muito além. Deus enxerga o aeroporto inteiro. Deus enxerga todos os aviões que estão voando. E uma coisa interessante que é o mais difícil para nós. Às vezes,
a gente tem que ver outro avião pousando primeiro. Às vezes você tem que contemplar o milagre de outra pessoa primeiro. E lembra que eu falei lá no começo, que às vezes você questiona que você só vê Deus nos outros e não vê Deus agindo na sua vida? Como é difícil para muitas pessoas contemplarem o milagre das outras? Mas meu irmão, minha irmã, na hora que você contempla e se alegra com o milagre do outro, é porque está chegando a sua hora de pousar. Se Deus teve que arremeter o seu avião, um avião quando tem que arremeter é porque o piloto errou alguma coisa, aconteceu alguma coisa na pista que ele não pode pousar naquele momento. É mais perigoso se ele pousar ali do que ele simplesmente subir a aeronave de novo e dar uma volta ali no céu, no espaço aéreo do aeroporto. Ele está pertinho do pouso ainda, ele não vai para muito longe. Às vezes, a condição climática faz com que ele tenha que ir para outro aeroporto. Mas mesmo que ele vá para outro aeroporto, no outro aeroporto, ele vai pousar com segurança. Então eu te convido nessa tarde, que você possa permitir que Deus assuma o total controle do avião da sua vida. Que Deus seja esse piloto, que você não pergunta nada. Você não pergunta nada, você só senta e vai. Mas você compra a passagem sabendo para onde você está indo. Você não chega lá no aeroporto e fala, deixa eu ver qual é o portão que eu vou entrar, doleta. Não. Você sabe qual é o seu destino. E Deus precisa saber qual é o seu destino. O que você quer? Lembra que hoje cedo falamos que Nossa Senhora está esperando para te dar graças, mas você não pede? Porque você não falou qual é o destino. Deixa Deus saber o seu destino. Mas a partir do momento que Ele souber o destino, confie no piloto. Confie no piloto. E na hora que o avião der uma chacoalhada, ai meu Deus do céu, der aquele friozinho na barriga, o que você faz? Você corre. Aperta o botãozinho que chama a comissária. Na hora que o avião da sua vida der uma estremecida, tem uma comissária que eu te apresentei hoje, te apresento hoje, que é uma grande intercessora para ver os impossíveis acontecendo na vida das pessoas. Agora, a boa notícia é que não é só ela de comissário, você tem vários comissários lá no céu. Vários. E muitos deles, talvez esquecidos, muitos deles só esperando. No meu canal do YouTube, eu gosto de trazer histórias de santos que nem eu nunca ouvi falar. Tadinho, eles estão quietinhos lá no céu, quietinho, só esperando alguém apertar o botãozinho da emergência, o botãozinho de ajuda. Mas já que eu estou falando dela, a minha grande amiga do céu, eu quero pedir nessa tarde, para que ela possa ser a grande intercessora dos impossíveis da sua vida. Quantos e quantos milagres eu tenho testemunhado. Eu tenho um caso de amor com essa mulher que é inexplicável. Eu não sei por quê. É um amor imenso. E quando a gente escolhe um santo, eles nos escolhem. Escolhe um santo. Ela foi mulher, ela foi mãe. Que é algo mais próximo. A santidade é palpável. A gente precisa acreditar que hoje a SESC pode sim ser santa, não é utopia, eu tenho que buscar isso. É o sentido da minha vida.
E por que que o santo só é santo depois que ele morre? Porque é difícil. Mas não é impossível. Confie na intercessão dos santos, confie na intercessão de Santa Rita. Mulher como você, mulher como a sua esposa, como a sua mãe, a sua avó. Eu brinco que Deus é tão... vai trilhando a história. Imagina, vovó Santa Rita. Não, Deus rompeu aí. Ele tinha outros propósitos para essa mulher. E Deus tem grandes propósitos para a sua vida. O que eu quero deixar muito claro nessa tarde é que isso daqui hoje é uma imagem. Mas é que na época dela não tinha foto. Se tivesse foto, talvez seria mais fácil de você compreender. Lá em Cássia está o corpo dela. Se você tiver vontade, depois você entra na internet e coloca corpo de Santa Rita. É de verdade, não é historinha não. É palpável, é real. E a sua história também pode ser real. A sua história de santidade deve ser real. E agora eu gostaria que nós rezássemos, para que você possa entregar a Deus e a Santa Rita o seu impossível. E 2 pontos que eu quero deixar muito claro para você. Um eu já falei, que você só pode esperar o impossível depois que você fizer tudo o que for possível. Lembre-se disso. É preciso fazer a sua parte. Não adianta você procurar pedir a cura de uma doença se você sequer foi pedir ajuda médica. Deus capacitou os homens com a medicina. Então você precisa fazer o impossível, o possível. E o outro ponto é que às vezes não é exatamente o que você pede que é o melhor para você. Isso é muito difícil de aceitar. E eu digo por mim mesma, que às vezes você fala, ai, eu quero isso, eu tenho certeza. Deus vai te conceder com toda certeza se você pedir coisas que são para a sua salvação. Ai, Senhor, me dê mais ânimo para rezar. Talvez é impossível você rezar, você vai pedir. Isso Deus vai te conceder sem nenhum empecilho. Agora existem coisas que na sua cabeça fazem bem para você. Mas lembra que Deus, Ele enxerga o aeroporto inteiro. Ele enxerga a sua vida inteira. Ele enxerga a totalidade. Só Ele sabe o que realmente é o melhor. Você tem que pedir, você tem que deixar claro qual é o seu destino, qual é a sua porta de embarque. E deixar Deus te surpreender com um voo ainda melhor do que você sonhou. Pense agora. Quero que você pense num impossível da sua vida. Mas assim, é aquele que você fala, não, esse eu já desisti. Pense. Pensou? Esse não tem jeito. É exatamente esse aí que ela gosta de ajudar. É exatamente esse que ela vai te ajudar. Porque ela é a santa das causas impossíveis. E ela intercede. Em Mateus 19, 26, está escrito: Jesus olhou para eles e disse: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. E quando está escrito que é tudo, é tudo. Meu Senhor e meu Deus, obrigada por essa tarde, por este domingo, por esse dia que o Senhor renova no meu coração a certeza de que para Ti nada
é impossível. E quando eu digo nada, é nada, não é quase nada, é nada. Vem, Senhor, renovando em mim a fé, a esperança e a força, para que eu possa fazer tudo aquilo que for possível, para esse impossível acontecer. Senhor, vai visitando essas pessoas que rezam e renova em cada uma delas a esperança, o esperar pelo impossível. Meu irmão, minha irmã, não desista do seu impossível, porque ele está quase chegando. Se foram 5 anos, 10 meses, 3 dias, 1 hora que você está pedindo. Se você desistir agora, você não vai ver acontecer. Então, siga firme no seu propósito, siga firme na sua confiança em Deus. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Amém. Obrigado, Cecília. Obrigada, Padre. A comunhão dos santos. Sim, existem santos lá no céu. Isso é uma grande bênção. Grande bênção. E nós que estamos em comunhão com Deus, estamos em comunhão também com os santos. Sim. E pela intercessão dos santos, maravilhas acontecem. Porque uma pessoa pode ser a bênção para outras pessoas. Exatamente. Não é isso? E as pessoas lá no céu têm um dom da sabedoria muito grande e podem interceder por cada um de nós. Não é isso? A bênção de um pode ser a bênção de muitos outros. Isso mesmo. Obrigado, Jesus. Obrigado por todos os santos. O meu santo é Inácio de Loyola, Francisco Xavier. E pela intercessão dessas pessoas com zelo pela evangelização, que coisas maravilhosas acontecem conosco. Intercessoras. A minha mãe está lá no céu. Sim. A minha irmã, não tenho dúvida que também o meu irmão que faleceu alguns meses atrás é comunhão dos santos. Amém. Meu pai e tem também. algumas santas extraordinárias, até seus corpos são Sim. imperecíveis. É um milagre, né? Amém. 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 Nós queremos o céu. Não precisa ser agora não, viu, Senhor? Não precisa ser agora não, mas a gente quer o céu, né? Isso aí. E é esse céu que nós buscamos no nosso dia a dia, nessa santidade. É um caminho, gente. É um caminho. E é lá que a gente quer chegar. E já pensou, Cécia, se você chegar lá, quem vai te receber? Nossa Senhora fala assim para Santa Rita. Vai que é sua. Vai, essa aí não tem jeito, essa é sua. Vai que é sua. Você sabe que tem uma história que eu gosto muito, que São Pedro está lá, apreensivo na porta do céu, né? E aí Jesus chega para ele e fala assim: Ô Pedro, eu vi um monte de gente aqui dentro, mas parece que não está na lista, eu estou olhando aqui, mas quem são essas pessoas? Aí São Pedro dá uma olhadinha do lado assim e fala: então, fala com a tua mãe. E está lá Nossa Senhora por um buraquinho na cerca, colocando todo mundo para dentro. Então, é que a gente almeje este céu, né? Seja por intercessão de Santa Rita, pelo santo da sua devoção, mas principalmente para que o nosso coração esteja junto de Deus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada por Obrigada toda a você, a participação conosco. Que Deus abençoe seu Amém. ministério. Obrigada, né? gente.